Eu tenho certeza de que você já ouviu falar da diabetes, uma doença silenciosa, potencialmente fatal e que pode levar o indivíduo a óbito de uma hora para outra. Ficaste curioso? Então vem comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar de uma forma fácil o que há por trás dessa doença tão famosa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Compreensão Clínica, meu nome é Jonathan Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diabetes, uma doença que afeta cerca de 12,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro e que mata cerca de 1,6 milhões de pessoas por ano. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando divulgar mais vídeos. A primeira coisa que nós temos que compreender é o termo diabetes. O termo diabetes ele foi cunhado na Grécia Antiga. Na verdade, ele significa sifão, porque os médicos notaram que seus pacientes bebiam bastante água e o volume urinário era grande. Então a água passava pelo indivíduo como se ele fosse um sifão. Nós temos que compreender que não existe apenas um tipo de diabetes, mas a diabetes que nós vamos abordar nesse vídeo será a diabetes mellitus, que é subdividida em dois tipos, do tipo 1 e do tipo 2. A primeira coisa que nós temos que compreender da diabetes mellitus é que ela é uma disfunção endócrina causada pela elevação da glicose no sangue. Então, os níveis de glicose no sangue é o que nós chamamos de glicemia. Então, a diabetes ela causa uma hiperglicemia, ou seja, o aumento dessa taxa de glicose. E nós vamos ver que isso pode ser extremamente prejudicial ao organismo do indivíduo. Para a gente compreender como é que ocorre a diabetes, nós temos que compreender o funcionamento normal de um indivíduo que tem os níveis endócrinos da insulina corretamente. As nossas células elas precisam de energia e essa energia vem da glicose. E a glicose ela necessita entrar na célula para fornecer essa energia. Mas a glicose ela é uma molécula grande e ela não possui afinidade pela membrana da célula, que é esse círculo azul. Então a glicose ela precisa de um transportador, algo que tire ela de fora e coloque ela para dentro. E é aí que entra a insulina. A insulina ela é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. O pâncreas ele é um órgão situado entre o estômago, o intestino e o fígado. Então essas células beta das ilhotas do pâncreas elas vão produzir a insulina. A insulina vai se acoplar a um receptor de insulina que tem na membrana da célula e ela vai gerar uma série de reações e cascatas metabólicas que vão culminar na colocação do transportador de glicose. Então a glicose vai poder ser transportada do lado de fora para o lado de dentro. Dessa forma a célula vai poder utilizar a glicose como fonte energética, e a glicose do lado extracelular vai diminuir. Percebemos que a insulina é de extrema importância para a célula, porque a partir da insulina, a célula vai conseguir ter a energia que ela precisa. E na diabetes o que acontece? A célula fica sem essa energia porque ocorre um problema, seja na produção ou seja na ação da insulina. A diabetes mellitus é dividida em dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2, que nós vamos esclarecer agora. A tipo 1 geralmente é manifestada na infância e geralmente a do tipo 2 está associada a hábitos alimentares, ao sedentarismo, ao tabagismo, ao alcoolismo e geralmente o indivíduo manifesta-se na fase adulta. Na diabetes mellitus 1, o indivíduo não produz a insulina porque as células beta, que produzem essa insulina, as células beta que estão localizadas no pâncreas, elas são destruídas. Geralmente ocorre por infecções ou por doenças autoimunes que destroem esse tipo de célula. E sem a insulina, a glicose, ela vai se acumular do lado de fora e não vai entrar na célula. Dessa forma, a célula vai ficar sem energia, porque ela necessita da glicose, como eu falei, para o suprimento energético. Quando nós falamos da diabetes mellitus do tipo 2, o indivíduo até produz a insulina. O problema não é na produção de insulina, o problema é na ação da insulina. Quando a insulina ela chega e se acopla ao seu receptor da célula, o que acontece? Ela não vai desencadear a sua resposta, aquela resposta cheia de cascatas. Por quê? Porque a célula vai estar resistente a essa insulina. Múltiplos fatores podem gerar essa resistência. Por exemplo, obesidade, hábitos alimentares vão gerar essa resistência em que a insulina não vai fazer efeito na célula. E assim como a diabetes mellitus do tipo 1, a glicose também vai se acumular do lado de fora e a célula vai ficar sem energia, podendo até morrer em alguns casos. A diabetes é uma doença muito sistêmica porque ela vai afetar vários órgãos do corpo. Então, por exemplo, a nível de globo ocular, o aumento de açúcar nos vasos sanguíneos do globo ocular vai ocasionar um aumento da pressão dentro do globo ocular. Isso vai danificar o nervo óptico, ou seja, o indivíduo pode até perder a visão por causa da diabetes. Quando nós falamos a nível vascular, o aumento das taxas de glicose na corrente sanguínea vai ocasionar uma obstrução
diminuição, né, da luz vascular e talvez o entupimento do vaso sanguíneo. E sem falar também que a glicose ela se transforma em gordura e ela vai contribuir para a formação das placas de ateroma. Então tudo isso vai obstruir a luz vascular e não vai ocorrer o suprimento energético, sanguíneo e de oxigênio necessário para nossas células sobreviverem. Isso é muito significativo, por exemplo, no coração. Quando as artérias coronárias não conseguem suprir o tecido muscular do coração, né, um miocárdio, o indivíduo tem um infarto. Então, a nível de coração pode sofrer um infarto. A nível cerebral, ele pode sofrer um AVC, né? Porque o cérebro ele é um órgão com alta demanda energética e sem o oxigênio, os neurônios podem morrer. E uma vez que o neurônio morre, eles nunca mais se regeneram, né? Porque são uma das células do corpo mais especializadas. A nível renal, a diabetes vai causar o que nós chamamos de nefropatia diabética, ou seja, os rins eles não vão funcionar como deveriam, porque eles vão estar ocupados em transferir todo aquele açúcar da corrente sanguínea que está em excesso para a urina. Então, a diabetes vai, digamos assim, atrapalhar a função renal. O rim não vai trabalhar como ele deveria de forma eficaz. E quem vai sofrer com isso é a unidade fisiológica do rim, que é o que nós chamamos de néfron. Então, o néfron é por onde a urina é filtrada. Um problema muito comum no cotidiano dos diabéticos é o que nós chamamos de pé diabético, porque a diabetes vai afetar o sistema imunológico. Então, as células de defesa, que são nossos soldados, né, que vão nos proteger, elas transitam ali pelo vaso sanguíneo. Então, como a diabetes vai obstruir esse vaso sanguíneo, elas não vão chegar onde deveriam. Então, principalmente nas extremidades inferiores do corpo, no pé, não vai ter uma oxigenação adequada, né? As células de defesa não vão chegar de forma eficiente e o indivíduo vai ter essa série de chagas e feridas, que são as úlceras causadas pelo diabetes. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês divulgassem, compartilhassem, se inscrevessem no canal, desse o like, porque isso é muito importante, isso estimula a produção de mais conhecimento, porque fazer um vídeo desse dá trabalho, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer edição, então é muito importante que vocês se inscrevam, deixem o like para fomentar a produção de mais vídeos, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!